Demon Slayer é um anime curto se a gente for comparar com outros animes. Porém, Demon Slayer introduziu muitas coisas interessantes. Porém, infelizmente, não foram trabalhadas e foram deixadas em abertas. E, gente, se isso aqui tivesse sido trabalhado, essas coisas, vocês iam ver como Demon Slayer é um anime bem grandioso. E bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as coisas que foram citadas em Demon Slayer, porém não foram trabalhadas. E bom, antes de ir pro conteúdo, eu espero que você deixe seu like. Se você é novo, se inscreve no canal. E agora, sem mais enrolação, né? Bora conferir essas coisas que poderiam sido exploradas dentro de Demon Slayer. Antigos Hashiras. Uma coisa que, sério, me incomodou um pouco em Demon Slayer foi não ter explorado isso. A gente acabou conhecendo 9 Hashiras na geração atual, porém alguns, né, foram citados, como por exemplo a Kanai, que era a irmã mais velha da Shinobu, que acabou falecendo, Jigoro e Urokodaki, que são antigos Hashiras, porém se aposentaram por causa da idade, e é claro, Yorishi e Michikatsu, pois foram os primeiros caçadores a usar respiração e meio que na época eles eram considerados Hashiras, mas não eram de forma oficial. Mas algo que me incomodou, porque cadê os outros Hashiras? Como por exemplo o pai do Rengoku, que também era um ex-Hashira, que ele vinha de uma família de caçadores. Por que não foi explorado esse lance da linhagem do Rengoku? Enfim, é algo que Demon Slayer poderia ter se aprofundado mais, explicar as outras gerações de Hashiras, falar sobre essas respirações que foram usadas, porque a gente conhece poucas respirações. Se a gente for comparar que Demon Slayer, até o surgimento das respirações, até a geração que a gente acompanha, foi um espaço ali mais ou menos de 500 anos, claro que existiu inúmeras respirações. Porém, Demon Slayer não se aprofundou sobre isso. E isso é algo um pouco triste, pois seria algo que poderia ser como uma lenda dentro de Demon Slayer, falar sobre tal respiração, sobre tal caçador, até mesmo com pequenos flashbacks ou até mesmo contando pequenas histórias ali, para a história não ficar só contando ali a história do Tanjiro, explorar outros acontecimentos do passado. Porém, Demon Slayer perdeu a oportunidade de explorar isso e apenas citou alguns antigos Hashiras ali. Na minha opinião, isso deveria ter sido bem trabalhado. E outra coisa interessante também, que em relação a Hashiras futuros, durante toda a obra que a gente acompanhou, a gente não viu nenhum personagem se graduando para Hashira. E olha que a gente teve muito personagem ali que poderia ter virado, como Tanjiro, Kanao, Zenitsu, Inosuke e até mesmo Genya, que não usa respiração, mas poderia ter se tornado Hashira, mas não se tornaram. Apenas aqueles 9 que a gente conheceu naquela geração. Antigos Luas Superiores. Como eu citei agora há pouco no último ponto sobre os antigos Hashiras, outra coisa também que não foi explorada em Demon Slayer e dessa vez de jeito nenhum foi os antigos Luas Superiores. Porque sim, gente, a gente sabe que já existiu antigos Luas Superiores. A prova disso é no passado do Gyotaro e da Daki, que quando eles encontram com o Doma, ainda era apenas a Lua Superior 6, ou seja, existia outra Lua Superior 2, outra Lua Superior 3, outra Lua Superior 4 e outra Lua Superior 5. E a gente não sabe ao certo se era a Akaza, Gyoko e Rentengo que estavam uma posição acima do Doma, mas ele é citado ali como Lua Superior 6, e quando a gente conhece o Doma atualmente, ele está como Lua Superior 2, ou seja, ele subiu no ranking, ou seja, se a gente considerar que a Akaza, Rentengo e Gyoko só foram se tornar Luas Superiores depois do Doma, o Doma enfrentou ali uns 4 Luas Superiores que não foi citado na obra. Dentro também de Demon Slayer é falado que o Kokushibo já enfrentou 3 Onis pelo cargo de Lua Superior, né? Que no caso, esses Onis tentaram ter o cargo de Lua Superior 1 do Kokushibo, e um desses foi o Akaza. Mas quem eram os outros dois? Não foi mostrado, nem mesmo o design deles foi revelado. E cara, isso é algo muito paia, pois Luas Superiores são um elemento muito importante dentro de Demon Slayer. Eles são os demônios mais fortes, então eles deveriam ter sido explorados. E isso me deixa um pouco chateado. Já não basta só aquele lance do Muzan ter eliminado todas aquelas Luas inferiores, os Luas Superiores antigos, eles não foram explorados. E é o mesmo conceito dos Hashiras. Imagina quantos Luas Superiores que já não teve, que tinha Kekijutsu diferentes, e até mesmo em relação aos designs, porque a gente sabe que os demônios são os personagens que têm os melhores designs. Seria muito interessante se Demon Slayer, né, tivesse apresentado pra gente esses antigos Luas Superiores que foram derrotados no passado, ou até mesmo que perderam cargo para novos demônios. Isso era algo que deveria ter sido trabalhado em Demon Slayer. Ninjas. Algo que é citado bem de leve em Demon Slayer, ali no arco do Distrito de Entretenimento, em relação aos ninjas, que é claro, né, o Uzui, que é o Hashira do Som, ele é da família de ninjas. Algo que poderia ter sido bem mais aprofundado em Demon Slayer em relação aos ninjas no mundo Oni. Porque dentro da corporação de caçadores de Onis eram usados samurais, né, para acabar com esses demônios. Mas os ninjas, será que existia ninjas caçadores de Onis? Seria uma ideia interessante ali se a Gotoge, né, tivesse trabalhado contando um pouco do passado ali dos ninjas. Que como os ninjas eram pessoas que trabalhavam mais à noite, com certeza muitos deles acabavam trombando com Onis ali quando estava fazendo alguma missão. E até mesmo, né, porque é uma coisa bem histórica do Japão, porque por volta ali do começo pro final do século XIX, os ninjas, né, os clãs deles
estavam se extinguindo, por conta da questão da modernidade, né, que estava chegando no Japão. Seria interessante se a Gotoshi tivesse mostrado pra gente como é que os ninjas lidavam com os demônios, né, que tipo de técnicas eles usavam, que tipo de armas, se eles usavam também Nishirins, ou alguma outra forma de matar os demônios. Teria sido bem interessante se ela tivesse mostrado um pouco disso. Terror. É algo que não é muito explorado em Demon Slayer, mas tem sim. Se você reassistir a primeira temporada de Demon Slayer, você vai perceber que Demon Slayer tem um pouco de clima de terror. E cara, isso era algo que deveria ter sido mais aprofundado na série. Beleza que Demon Slayer não é um anime do gênero de terror, ele é um shonen, ele é um anime de luta. Se você reparar ali os episódios de Demon Slayer antes do arco do Rui, Demon Slayer passa uma vibe de terror. Aquela sensação de medo, você vai assistindo o anime e você fica meio ali ansioso pra saber o que vai acontecer, pois tem esse lance dos demônios, que nesse momento aí do anime não é muito aprofundado sobre essa questão das lutas, né, tipo, não vira um shonenzão de batalha igual como é no arco do Rui, é um negócio ali mais de estratégia e terror, e os demônios realmente são criaturas que dão medo, a gente nem conhece ainda nem os duos inferiores nem os superiores, né, a gente sabe que eles existem, mas a gente não sabe como é o poder deles. Então, tipo, se Demon Slayer tivesse aprofundado mais nessa questão de terror, seria muito interessante. Uma coisa que me faz lembrar isso é lá no Castelo do Infinito, né? Que tem uma cena que o Sanemi cai numa sala sozinha e aparece vários demônios, né? Com um design bem demoníaco, tá ligado? Aquele design realmente de coisa de terror. E seria muito interessante se a autora, né, tivesse aprofundado mais essa questão do design dos Onis. Em vez de parecer humanos com superpoderes, com um design ali um pouco diferenciado, mas sim focar na aparência de demônios que realmente dão medo. Tipo, de você olhar para aquela criatura e sentir medo. Na minha opinião, o único Oni superior que dá medo em relação à aparência e design é só o Gyoko. Nem mesmo o Hantengo ali, que tem aquele negócio esquisito, tem aquela aparência meio de demônio, né? Que é pequeno, mas ele não passa medo igual o Gyoko. Então, tipo, a autora deveria ter focado mais nessa questão de designs. Beleza, os três superiores ali, eles poderiam ter uma aparência mais humana, mas Hantengo, Gyotaro e os outros demônios ali, eles deveriam ter uma aparência um pouco mais feia, né? Uma aparência mais grotesca. Ou até mesmo os superiores, né? Tivesse uma aparência ali mais de demônio, que realmente parece uma criatura que se você encontra na rua, você se assusta. E até mesmo a relação ao clima, porque beleza, depois do arco do Rui, o negócio ali é só batalha, 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 e não ficou com aquele clima de terror, fica mais com um clima de luta mesmo, onde você não fica mais com medo do que vai acontecer, mas você fica mais ansioso com a próxima batalha. Seria interessante se Demon Slayer tivesse focado um pouco mais no terror, igual como é ali no início da primeira temporada. Onis em outros países. Uma coisa que eu sei que você também se perguntou se existia Onis em outros países. Bom, isso é uma questão que a gente nunca vai ter uma resposta, mas talvez tenha, não sei. Seria muito interessante se a autora de Demon Slayer tivesse expandido Demon Slayer de forma mundial, mostrando, né, que em outros locais do mundo tinha demônios. E cara, isso é até um pouco meio pai, ela não ter se aprofundado sobre isso, porque o Muzan vagou durante 1000 anos no Japão procurando o lírio da Aranha Azul. Uma hora ou outra ele ia querer explorar outro continente. E cara, isso daria uma brecha enorme para ela explorar várias coisas, várias culturas. Porque se o Muzan, sei lá, digamos que ele fosse ali pra China, ele poderia transformar pessoas ali mesmo em demônio e assim espalhando, né? Tanto pela Coreia do Sul, pela Índia, pela Mongólia, até mesmo chegando na África, depois chegando na Europa. Seria muito interessante ver como outras sociedades lidariam com os Onis, se existiriam caçadores de Onis em outros cantos do mundo, ou até mesmo aqui no Brasil. Se bem que no Brasil, né, demoraria um pouco para os Onis chegar, até porque o Brasil só foi colonizado ali por volta de 1500. Mas seria interessante se a autora de Demon Slayer, né, tivesse explorado isso. Como seriam outras nações do mundo lidando com demônios. Seria muito interessante a gente ver também o design dos demônios de cada região, como seria um demônio ali na Europa, que é uma região mais fria, como é que seria um demônio ali na região ali da África, sendo um demônio ali de uma região que é mais desértica, mais seca, como é que seria um demônio aqui na região da América Latina, né, numa região que é mais tropical, como é que seria o design dele. Seria muito interessante, até mesmo, né, como é que as pessoas iam lidar com essa questão das lendas, porque a gente sabe que no universo de Demon Slayer, as pessoas tratam os Onis mais como uma lenda, não como algo real. Como é que seria as outras nações lidando? Será que se tornariam criaturas do folclore, igual como os Onis são do folclore japonês? Seria muito interessante a autora mostrando isso, né, numa visão como é que seria se os Onis existissem em outros cantos do mundo. Mas infelizmente foi algo que ela não expandiu tanto, a gente nem sabe se existe Onis naquela região ali próxima do Japão, por exemplo, como Coreia do Sul, China, enfim, a gente não sabe nada. Só sabe que eles só existiram no Japão. E bom, como eu falei, faria muito sentido se o Muzan tivesse expandido essa caça dele pelo lírio da Aranha Azul pelo mundo todo.
Porém, a autora de Demon Slayer, né, ela não se aprofundou sobre isso. Seria muito interessante, mas infelizmente isso aí só vai ficar como OC dos fãs, né, que criam histórias. E bom, rapaziada, chegamos no fim do vídeo. E você gostou desse conteúdo? E você ficou curioso como seriam esses conceitos de Demon Slayer que eu citei aqui, se eles tivessem sido explorados? Bem, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso que eu falei aqui no vídeo. E bem, também deixe sua opinião sobre outras coisas que Demon Slayer poderia ter explorado, porém só citou e deixou pra lá. Bom, se vocês comentarem bastante coisas aqui, dá pra ter uma parte 2 falando sobre as coisas, né, que vocês vão citar aqui nesse vídeo. É isso, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder a notificação quando sair vídeo novo. E é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.